disse na imprensa da época, sendo que um jornal paraense publicou o seguinte comentário num editorial: no lugar de tentar afirmar uma teoria alemã, os membros da expedição deveriam conseguir fazer chover numa região que sofre de longos períodos de seca. Por coincidência, começou a chover abundantemente em Sobral alguns dias depois que os cientistas chegaram lá e poucos dias depois que o jornal publicou essa citação no seu editorial. Então livrou a barra dos ingleses. Bom, para Sobral foi enviada também uma equipe de astrônomos brasileiros, chefiada pelo doutor Henrique Morizzi, que era do Observatório Nacional, e integrada ainda pelo Domingos Costa e o Alírio de Matos, que eram astrônomos assistentes, o Lélio Gama, que era calculador. Vejam só, ele tinha essa função na época, né? O cara que fazia as contas, não tinha computador, né? Enfim, então o Lélio Gama era o calculador. E mais ainda o Luiz Rodrigues, que viajou na qualidade de meteorologista, o Arthur de Castro Almeida, que era mecânico, e o Primo Flores, que era carpinteiro. Tá? Então essa foi a equipe brasileira constituída no Rio de Janeiro para se deslocar até Sobral e observar independentemente o eclipse e também dar suporte aos astrônomos ingleses que já se encontravam lá. Temos aqui uma foto histórica, tirada ao lado da igreja matriz de Sobral, com toda a equipe brasileira. Os ingleses são esses dois aqui, que aparecem de ternos brancos. Tá? Isso foi feito, acho que no dia seguinte, a observação do eclipse. Bom, 29 de maio, dia do eclipse. Dia 11 de maio, foi feita uma demarcação no Largo do Patrocínio, que fica bem de frente à igreja, no centro de Sobral. Foi delimitado um quadrado de 30 metros, onde ali dentro foram instalados os instrumentos para observação, que seria feito depois. Basicamente, que tipo de instrumento foi usado? Um telescópio, que era mantido numa posição fixa, horizontal, e um conjunto de dois espelhos, um deles fixo e o outro móvel, de maneira que esse espelho móvel girava acompanhando a posição, o deslocamento do Sol no céu. A sua imagem era devolvida para um espelho fixo, que então remetia para a objetiva do telescópio. E claro, do outro lado da objetiva, no lugar da ocular, estava a chapa fotográfica para registrar a imagem. Né? Esse tipo de conjunto de espelhos aqui para observação solar chama-se celostato. Tá? E na época era muito usado para observações solares. Temos aqui uma foto lá do campo de observação daquele dia, onde se vê, aqui é o objetivo do telescópio, né, o tubo do telescópio instalado horizontalmente fixo, e aqui os dois espelhos, né, para fazer o acompanhamento do Sol e remeter a imagem para dentro do tubo do telescópio. Bom, e aí? Como é que foi o dia D? O Nordeste é ensolarado, né? Todo mundo sabe, chove pouco, tem seca, enfim. Mas no dia 29 de maio de 1919, o dia amanheceu nublado do lado oeste, principalmente, na cidade de Sobral. Às 7h10 da manhã, começou a limpar do outro lado, do lado nordeste, do lado onde nasce o sol. Às 7h40 fechou tudo de novo. Tá? Às 7h46 ocorreu uma pequena abertura nas nuvens, que permitiu entrever um momento da fase parcial. Às 8h15 caíram algumas gotas de chuva. Parece uma cidade que eu conheço, sabe? Eu não vou nem falar qual é. 8h25 da manhã, abre-se um buraco na cobertura de nuvens e daí os astrônomos percebem que o Sol já está parcialmente encoberto pela Lua. A fase parcial do eclipse já está em andamento. 8h40,
Mais uma abertura. 70% do disco solar eclipsado. A partir das 8h52, dissipação das nuvens e a observação do eclipse mais tarde, nessa manhã, torna-se possível. Foram feitas fotografias tanto por parte da dupla de astrônomos ingleses, né, como por parte dos astrônomos brasileiros. Lá do outro lado do Atlântico, na Ilha Príncipe, as nuvens também estavam presentes. Não foi possível observar com 100% de qualidade o eclipse daquela posição. Apesar disso, ainda foram obtidas algumas imagens, e um detalhe que chama a atenção é o seguinte: ainda hoje, quando a gente vê referências a esse eclipse e o papel que ele teve na verificação da teoria da relatividade, principalmente literatura norte-americana, literatura inglesa, falam muito da missão que foi para a Ilha Príncipe, lá no Golfo de Guiné, e praticamente ignoram a cidade de Sobral, no Ceará. Apesar de que os resultados fotográficos obtidos em Sobral foram muito superiores em quantidade e qualidade aos resultados obtidos na Ilha Príncipe. Por que disso eu não tenho a menor ideia, mas parece que a comunidade científica internacional meio que esqueceu Sobral. Esse aqui é um negativo de uma das chapas obtidas durante a totalidade daquele eclipse. Aqui nós temos a Lua encobrindo o Sol, a coroa solar, e na ponta de cada uma dessas flechinhas nós temos imagens de estrelas que estavam ali perto do Sol, tá? Estrelas razoavelmente brilhantes, brilho médio, né? Que puderam ser registradas. Aqui nós temos já é uma análise de uma dessas placas. Isso aqui representa o Sol eclipsado. A escala aqui é de 1 segundo de arco, né? E aqui então desenhadas as posições, né, reais e as posições em que as estrelas teriam sido observadas, nas pontas das flechas. Qual é o efeito, né, que o Sol produz se deslocando pelo campo de estrelas? É como se o Sol fosse uma espécie de lente. Então o que é visto atrás se afasta um pouco mais, como se o campo se ampliasse, né? Professor Delcio, por gentileza. A estrela deveria estar então na ponta da flecha, é isso? Pelo que eu estou entendendo aqui dessa ilustração, sim, né? Veja que quanto mais distante a estrela está do centro do Sol, menor é o comprimento da flecha, né? Então, essa aqui, por exemplo, está mais próxima, né? Tem um deslocamento maior, aquela lá bem distante tem um deslocamento menorzinho, né? Foi observada na origem da flecha. Mas deveria estar... Eu creio que não, né? A foto revelou que ela estava... Sim, as estrelas estavam mais distantes, digamos, é como se o campo estelar atrás do Sol tivesse um pouquinho ampliado, né, pela presença do Sol na frente, né? Essa é a maneira talvez mais fácil de visualizar, né? Por onde o Sol passa, o fundo estelar fica deformado no sentido de ser ampliado, né? E à medida que ele sai dali, o campo encolhe e volta a ficar normal, né? Claro que esse efeito é muito pequeno, né? É da ordem de segundos de arco, mas... aqui nós temos um desenho, né? Que mostra esse efeito da ampliação. Aqui é o campo de estrelas durante o eclipse, com a presença do Sol. Então, aqui algumas estrelinhas ali, né? E aqui o mesmo campo estelar sem a presença do Sol. Então, a gente vê, por exemplo, essa estrela seria aquela, né? Essas duas aqui. Em relação ao centro do Sol, se o centro do Sol estivesse aqui, a gente vê que as estrelas estão sendo jogadas para fora do centro do Sol, jogadas entre aspas, né? É como se o campo estivesse sendo ampliado. Esse desenho é só para visualizar o efeito, ele não está em escala, né?
Bom, o que nós temos mais aqui? 2 dias depois do eclipse, os astrônomos ingleses, né, os 2 ingleses, retornam para Fortaleza e de lá voltam para a Inglaterra, mas eles voltam ao Brasil em julho para fotografar o mesmo campo de estrelas, a constelação do Touro, no final já da madrugada, quando o Sol já não estava mais presente ali naquela posição, para obterem as chapas que serviriam de comparação com as mesmas. Então, 2 dias depois do eclipse, os astrônomos que estavam no Brasil retornam para Fortaleza e daí voltam para a Europa. Mas eles voltariam ao Brasil no mês de julho para fotografar o mesmo campo estelar, já sem a presença do Sol, para fazer depois a comparação com as placas fotográficas que tinham sido tomadas durante o momento do eclipse. Bem, quais foram os resultados? Aliás, antes de falar dos resultados daquelas observações, que hoje são históricas, é interessante lembrar a declaração que o Dr. Henrique Morizzi, do Observatório Nacional, deu à mídia da época, a imprensa, né, quando do seu retorno ao Rio de Janeiro. Ele declarou que mais um sonho havia se realizado, com muitas cenas de luta e de quase desânimo. Ele estava se referindo às dificuldades que os cientistas brasileiros, já naquela época, 1919, enfrentavam no Brasil. O nosso grande mestre, saudoso astrônomo brasileiro, o Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, observa no seu livro Eclipses, da Superstição à Previsão Matemática, que foi publicado em 1993, que essa declaração do Morizzi ainda é, nas palavras do Mourão, viva e real nos tempos atuais para aqueles que se dedicam às ciências no Brasil, onde as autoridades científicas são tão omissas como foram os políticos com os astrônomos no início do século XX. O Mourão escreveu esse comentário em 1993, nós estamos em 2019, né? E a situação continua a mesma. Haja visto por aí as notícias dos cortes na área da educação, né? E o pouco caso que as autoridades governamentais continuam fazendo com a educação e com a ciência no nosso país. Bem, então vamos aos resultados. O valor previsto, como a gente tinha visto, para o desvio da luz de uma estrela situada na borda do Sol era de 1,75 segundos de arco. A medição das placas que foram obtidas na cidade de Sobral proporcionou 1,98, mais ou menos 0,12 segundos de arco, e as placas tomadas lá na África, na Ilha Príncipe, 1,61, mais ou menos 0,3 segundos de arco. Na média das duas localidades, 1,795 segundos de arco, que está em excelente concordância com a teoria. Então, a ideia de que a luz sofria um desvio nas vizinhanças de um campo gravitacional, no caso específico do Sol, uma estrela vista na borda do Sol, durante um eclipse, foi confirmada. Como está a cidade de Sobral hoje? Sobral fica, como já dissemos, a 230 quilômetros da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e no mesmo local onde os cientistas observaram em 1919, existe hoje um eclipse, aliás, um museu construído pela prefeitura da cidade, chamado Museu do Eclipse. Vocês veem lá no fundo a igreja matriz da cidade. Em 1919, toda essa região aqui era simplesmente um campo de areia, não tinha nenhuma construção, e hoje nós temos esse prédio do Museu do Eclipse, que é para resgatar a memória daquele evento. Aqui uma imagem, né, então, de 1919, onde os cientistas ainda estavam montando as casinhas que abrigariam os telescópios e os celostatos para o registro do eclipse defronte da igreja. Em 29 de maio de 2018,
a Prefeitura de Sobral inaugurou a programação do ano comemorativo ao centenário do eclipse de Sobral, para resgatar a memória daquele evento. Aí temos mais algumas fotografias da época, alguns dias antes do eclipse, né? Alguns populares, crianças inclusive, e os cientistas já fazendo alguns testes dos seus equipamentos que seriam usados no dia do eclipse. Aqui já o observatório improvisado, já totalmente montado na praça da cidade, né? Em preparação para o eclipse, e depois o obelisco que foi construído no local antes do museu, né? Para servir de lembrança do evento. Mais um monumento ali, um dos cientistas ingleses que compareceu lá naquela ocasião, posando ao lado. Aqui mais uma vista do acampamento, onde foram realizadas as observações. Em cada uma dessas barraquinhas nós tínhamos um telescópio, né, com um conjunto de espelhos que rastreava a posição do Sol no céu, conforme a gente já explicou. Bem, meus amigos, estamos encerrando a oficina de astronomia número 434. Espero que tenham apreciado e esperamos vocês na próxima oficina. Até lá, não percam!